Amém, irmãos? Nós somos muito gratos a Deus por esse ano, amém? O Senhor tem nos conduzido até aqui. Depois nós vamos orar em gratidão, vamos orar pelo nosso ano, em nome de Jesus. Gratidão, né? O nosso alimento deu aumentado ali hoje, graças a Deus, amém? Né? Final do ano, né? Pense em uma coisa muito legal, irmãos, é você poder pensar assim, produzir experiências para as pessoas, né? Ver a alegria das pessoas. Então, assim, às vezes você vai passar um ano lá muita fartura, mas outro irmão ali vai passar tão apertadinho, às vezes não tem condição de dar um presente para o filho, não tem nada, você pode suprir, você pode proporcionar uma experiência diferente para a pessoa, comer um panetone diferente, né? Comer uma carne diferente. Isso é muito gostoso, né? Aqueles que experimentam a alegria do reino de Deus, eles aprenderam que é melhor dar do que receber. E realmente é melhor. Porque quando você vê uma pessoa ali, né, experimentando ali um restaurante legal, ou pagando por um casal que nunca foi, e etc. Então isso é muito, muito jóia. Então não seja aquela pessoa que às vezes economiza recursos, né? Porque se toda vez que você ganha um aumento, você vai lá e gasta tudo que você está... E nunca pensa em abençoar pessoas, né? Isso é muito ruim. Então, vamos ser pessoas que proporcionem experiências para as outras ali, do amor de Deus, amém? Irmãos, eu quero falar aqui hoje sobre tente outra vez. Tente outra vez. Amém? Essas semanas o Alexandre ministrou, né? Bateu o recorde, eu falei para ele. Nunca na história desse país, né? Alguém ministrou tantas vezes aqui na nossa comunidade. Ele foi embora para São Paulo, mas já alocou uma casa em Curitiba e vai retornar em fevereiro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, parece que vocês fizeram um bom trabalho, amém? Acolheram bem essa família. Glória a Deus. O texto bíblico, você pode abrir aí, Hebreus 12, 1 a 3. Poxa, eu nunca imaginei que no final da Copa do Mundo eu poderia ter a possibilidade de torcer para a Argentina. Nem tudo, né? É hoje, daqui a pouco. É aquela torcida também, se começar a dar errado, eu já pulo para o outro lado. É que França, irmão, França é Bush, irmãos. Vou orar muito pelos franceses, mas muita porcaria no mundo sai da França. Hebreus 12, versículo 1 a 3. Vou ler na NVI hoje. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Versículo 4. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Glória a Deus. Pai, nós te damos graça por essa manhã. Dai-nos espírito de sabedoria e de revelação em nome de Jesus. Amém. Irmãos, um novo ano, né? Se Deus permitir, nós chegarmos nesse novo ano. Faltam aí 12 dias, 13 dias, 12 e meio, para não ficar no 13. Aleluia. Então um novo ano está aí batendo na nossa porta, né? E uma das coisas que eu tenho percebido, né, sobre o novo ano, é que o novo ano, essa virada de ano que parece apenas uma mudança de dia, né?
eu já falei dessa forma, mas penso hoje que, na verdade, depende da nossa visão sobre isso. Pode ser apenas uma mudança de dia, sim, dia 31 para o dia 1º. E tem gente que costuma desanimar os outros, que aí a pessoa fala, não, ano que vem eu vou emagrecer, o ano que vem eu vou fazer o inglês, o ano que vem eu vou ser mais fiel a Deus, o ano que vem isso, o ano que vem aquilo. Mas realmente Deus, sabedor de todas as coisas, sabe que facilmente nós podemos cair numa certa rotina não positiva, e nós precisamos de estações que nós vamos reavaliar coisas, tempo que nós vamos parar para reavaliar, para nos renovar, para tentar reabastecer o nosso coração, né? E eu creio que o final do ano e o início do ano tem esse poder, né, de nos levar a meditar em coisas que nós estamos fazendo que não deveríamos, e coisas que nós deveríamos estar fazendo e não estamos. Então o final do ano tem esse poder de trazer uma certa esperança ao nosso coração, uma certa renovação, uma certa disposição de buscar novamente, de tentar novamente, né, coisas que nós talvez prometemos, talvez sonhamos, talvez, né, colocamos aí em projetos de vida e não realizamos nesse ano de 2022, ou paramos no meio do caminho, né? Paramos no meio do caminho. E eu creio, irmãos, que esse é o tempo assim de nós ganharmos uma força nova, um vigor novo, né, em relação a algumas coisas, e realmente aqui também avaliar e outras coisas nós tirarmos da nossa vida e darmos uma reavaliada. Então eu penso que o final do ano é um tempo de renovo, de tentar outra vez algumas coisas que nós talvez já tentamos, que deveríamos continuar tentando, mas que acabamos desistindo no meio do caminho, acabamos realmente desistindo, né? Quais são as coisas, quem sabe você desistiu esse ano de 2022, coisas legítimas, coisas que você deveria avançar, coisas que você até começou, coisas que você planejou, mas que realmente ainda não aconteceram, né? Não aconteceram, e que nós queremos orar aqui hoje para que o Senhor renove as nossas forças, né? Um ano tem 365 dias, 8.760 horas, e tem muitos minutos e segundos. Então, nós temos em Deus, né, se a graça dele assim nos permitir, oportunidades que estão batendo a nossa porta nesse novo ano, oportunidades, né? E esse é o tempo realmente que as empresas elas fecham para balanço, né? Ou tem resultados ali, apurações que acontecem muitas vezes de forma trimestral, semestral e anual também. Tem as avaliações que as empresas fazem, né? O que deu certo, quais os resultados, quais as metas atingidas, quais as metas que não atingiram. Será que estamos seguindo no rumo certo? Será que não estamos seguindo no rumo certo? E é importante nós, como família, como igreja, como comunidade local, como indivíduos, como família, nós precisamos parar para avaliar esse ano. Claro, sempre segundo a ótica de Deus, né? E é isso que eu quero que nós possamos meditar, né? Aqui baseado nesse texto, nós poderíamos usar N textos, né, para poder avaliar isso, mas eu creio que esse texto aqui acaba nos ajudando muito, né? Que foi escrito aos Hebreus, e aqui nós temos alguns princípios muito importantes, né? Muito importantes que vão nos ajudar nesse aspecto aqui. Algumas coisas sobre esse livro, né, que inclusive nós estamos lendo, agora vamos suspender a leitura por esse tempo. Você pode ler a Bíblia normalmente, nós estamos suspendendo a leitura, vamos dizer, oficial, mas não significa, se alguém perguntar para você, o que você está lendo da Bíblia, você fala, foi suspenso a leitura em nossa igreja. Está suspenso o pecado também, tá? Então assim, você não precisa. Estava falando com o Alexandre sexta-feira, interessante, ele fez seminário lá numa cidade interior de São Paulo, com uma família que veio de fora do Brasil, e lá uma coisa que é um hábito muito forte, interessante, né? Você sabe que a prestação de conta é uma coisa muito importante, desde que haja disposição nossa de prestar conta. É muito ruim quando alguém não quer prestar conta e o outro quer que ele preste. Então, assim, fica uma relação pesada, né? Mas, às vezes, mesmo assim, dependendo do contexto, tem que acontecer. Agora, no discipulado, né, através do corpo de Cristo,
é importante você reconhecer que para que você ganhe consistência em algumas áreas, você precisa, para você ganhar disciplina, né? Disciplina é uma coisa assim interessante. Eu acho a disciplina só vem com a constância, né? E a constância é uma coisa que nós precisamos de ajuda muitas vezes para ser constantes em algumas áreas. Grande parte das coisas que nós temos que tentar outra vez é porque nós começamos meio que sozinho e não conseguimos avançar. E lá eles têm o costume de falar: o que Deus falou contigo hoje na tua leitura bíblica? Porque para eles um cristão minimamente deveria ler a Bíblia uma vez por ano, que é uma coisa saudável. Amém? É uma coisa saudável você... A leitura da Bíblia é matéria-prima para a ação de Deus, para a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É a matéria-prima para a nossa fé. Então nós precisamos daquela matéria-prima. Se você quer fazer um bolo de morango, sem o morango não dá. Então tem que ter o morango. O morango é matéria-prima. Então a leitura bíblica é a matéria-prima para muitas coisas. E lá eles têm o hábito de se encontrar. E lá, por exemplo, lá o pastor, lá o presbítero, não tem um irmão que ele não encontre no dia que ele não pergunte: e aí, irmão, o que Deus falou com você sobre a leitura bíblica de hoje? Rapaz, a leitura bíblica de hoje parece uma coisa, se você olhar, dependendo do teu coração, de forma negativa, você vai falar: puxa vida, vai virar essa pegação no pé. Mas se você olhar de forma sábia, você vai ver que é muito bom, né? Você saber que alguém vai perguntar para você, e tem certas coisas que você só vai fazer se perguntarem, porque você não tem o hábito, você não tem a constância sobre aquela área, né? Você certamente só estuda ali para a prova, porque você sabe que tem a prova, né? Se não tivesse a prova, você não estudaria. Então isso acaba ajudando. A leitura bíblica é algo muito importante. Amém? Esse livro aqui, irmãos, ele fala algumas coisas muito importantes, né? Primeiro ele fala sobre a supremacia de Cristo como sumo sacerdote em relação a qualquer outra coisa, inclusive a lei. Fala que Cristo, né? Agora nós estamos em Cristo, né? E em Cristo nós não estamos mais debaixo da lei mosaica, nós estamos debaixo da lei de Cristo. Amém? Essa carta aqui foi dirigida aos judeus que se converteram ao cristianismo, né? E por causa da sua fé em Jesus, enfrentavam uma severa perseguição. Uma severa perseguição. Nós vamos começar a observar agora, eu acho que agora, pelo menos para mim está muito claro o cenário assim, que está pintando no mundo afora. Talvez quem já está fora do Brasil já tinha percebido isso de forma mais latente. Em alguns países, como na Europa, no próprio Estados Unidos. Mas agora no Brasil, está ficando muito claro que a Bíblia vai se tornar um livro considerado um livro de ódio. E cristão vai ser considerado pessoas perigosas, né? Ainda mais se cantar alvo mais que a neve. Se você não está sabendo o que é isso, né? Se atualize, amém? Bom dia. Estamos em 2022, terminando 2023. Um cantor cristão aí que falou que essa música aí estimula, né, o racismo, né? Incendeia a sua noiva, né? Senhor, incendeia a sua noiva. É uma música que incentiva a violência contra as mulheres, né? Então tem muita... Então assim, a gente está rindo, mas a coisa está séria. Tem um certo juiz aí, eu vi por cima essa matéria, que já deu uma sentença que a Bíblia é um livro que está estimulando o ódio. Então assim, nós estamos chegando num tempo realmente que nós vamos entender mais, nós vamos ter que entender mais o que é esse negócio de perseverar, que é ser perseguido por causa de Cristo. E certamente muitos vão migrar e vão abandonar a fé. Essas pessoas aqui realmente tinham uma grande perseguição por seguir a Jesus. Ok? E essa carta está sendo direcionada a esses cristãos que enfrentavam severa perseguição. Por causa dessa severa perseguição, provavelmente muitos apostataram da fé. Segundo Hebreus capítulo 6, versículo 4 a 8. Outros até deixaram de congregar. Meu irmão, se os crentes hoje deixam de congregar por distância, por outros compromissos, você imagine com a perseguição. Então a coisa está agora, vamos entrar no nível de afunilar as coisas, né? E aqui então o autor desta epístola, né, lembra a seus leitores que a vida cristã é semelhante a uma competição atlética. E ele fala, nessa competição nós precisamos correr com perseverança.
Então a coisa está cada dia mais funilando para nós. Aquilo que foi para esses irmãos naquela época está acontecendo conosco. Essa carreira aqui, né, nos fala de sofrimento, de lutas. Paulo compara a sua própria vida, né, de sofrimentos e lutas que ele enfrentou pela pregação do Evangelho. A ideia aqui de uma disputa associada ao verbo, né, de correr. Então, correr aqui diz respeito a uma disputa que estava acontecendo. E Paulo apresenta isso aqui muito mais como uma maratona e não como uma corrida de curta distância. Ele diz que nesse contexto todo, então, os que estão em Cristo não devem retroceder para a perdição. Então, o chamado a chamado aqui, muitos acreditam que é Paulo, né? Mas o chamado bíblico é para que não venhamos retroceder para a perdição. Não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Nós somos daqueles que permanecem firmes. Amém? Então, o chamado de Deus sempre para nós é para nós permanecermos firmes. Corramos com perseverança a corrida da fé. Amém, irmãos? Então, nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós corremos com perseverança. Agora, o texto aqui, irmãos, é isso que eu quero estimular aqui, em nome de Jesus, né? Estimular aqui a nós que tentamos, de alguma maneira, avançar em certas áreas, mas, quem sabe, tropeçamos, né? E muitas vezes, né, muitas vozes sopram para que a gente pegue, você já tentou e não conseguiu, chuta o balde, né? Eu poderia dar exemplos aqui mais simples, como exemplos mais profundos, né? O emagrecimento é um dos grandes exemplos que nós vemos na vida das pessoas, de forma geral, que elas tentam por um tempo, mas depois elas desistem. Exercício físico, né? Tentam por um tempo, mas desistem. Tantas coisas que a gente tenta por um tempo, mas desiste. E aí, às vezes, a gente quer retomar, mas existe uma voz que diz ali para você, você vai começar, já pagou de novo a mensalidade, né? Você sabe que a academia já sabe que muitos desistem, por isso que faz promoção, né? 6 meses, 1 ano. O que tem de gente que pagou a matrícula e não apareceu mais, isso é um fato. Mas eu quero dizer para você, tente outra vez, em nome de Jesus, amém? Tem gente que fala, nem emagreci, já paguei 2 mensalidades, mas você não foi lá, você tem que ir lá. Amém? E realmente tem uma batalha na mente, né, para você treinar, para você romper em algumas áreas. Mas existem coisas mais profundas. Eu não quero deixar eu quero enfatizar essas coisas simples também que você tentou esse ano e que você não perseverou, para você começar outra vez, ganhar uma força agora, né, em nome de Jesus, eu vou. E que você, como cônjuge, né, seja um incentivador e não aquele que é o primeiro a falar, já pagou de novo, vai pagar de novo, não vai perder dinheiro com você. Amém? Vamos tentar outra vez. Mas o texto bíblico aqui, irmãos, fala de algumas coisas bem profundas, né? E que nós precisamos avançar. Eu quero estimular a minha vida e a sua vida a avançarmos. A primeira coisa, o texto fala aqui, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. O capítulo anterior aqui é o capítulo 11, que é o capítulo tradicional da fé, né? Que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. E fala aqui da galeria dos heróis da fé. Então, no contexto que nós estamos aqui, a Bíblia não é separada por capítulos de forma original, o texto está acabando de falar, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Eu acabei de falar para vocês de homens e mulheres, né, que fizeram a diferença. Homens e mulheres, né, que estão sendo contados aqui na galeria de heróis da fé. O texto bíblico chega a dizer, né, que homens que o mundo não é digno. Pessoas que esse mundo não é digno da presença deles. Agora, quando nós observamos esse texto, rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que eu creio que esse texto está dizendo não é do ponto de vista que eles estão nos observando, mas é que nós deveríamos observar a vida dessas pessoas. Nós estamos rodeados, né? Mais ou menos assim, né? Hoje faz 1 ano que eu recebi essa grande notícia, né? Que eu estava... Você vê como o tempo vai passando, né? O sofrimento, a luta, ela passa, irmãos, se a gente perseverar.
Em nome de Jesus. Então, o ano passado, nesse dia, né, eu estava indo ali fazer um pequeno internamento para fazer uma angiografia cerebral, para saber como que estava a minha artéria, né? Então, um ano depois, eu estou hoje, né, grato a Deus por ter recebido essa notícia maravilhosa, né, de que realmente o Senhor ali criou uma nova artéria, né? Então, é algo muito poderoso ver o que Deus fez. E eu sirvo então para os irmãos e para outras pessoas, né, como essa grande nuvem de testemunha, ou essa testemunha do quê? Ou seja, se você está passando por um momento de doença, de dificuldade na área da saúde, ou de qualquer área, porque quando você vê que uma área como essa, que é uma área muito séria, de você necessitar ali, praticamente ficar num funil onde você não tem muitas possibilidades, porque, de um lado, a única possibilidade natural que eu tinha era, então, uma intervenção cirúrgica de alto risco, porque mexer numa artéria praticamente fechada, de ainda o motivo ser inflamação, segundo a medicina, a probabilidade de fechar a artéria na cirurgia era muito grande, o percentual. Então você olha um caso que era impossível, do ponto de vista natural, se torna possível por causa de Deus. Então eu se torno para você esse exemplo claro aqui, ou seja, é mais ou menos Deus falando para você, aqui do teu lado, aqui pertinho de você, eu estou te mostrando o meu poder, a minha grandeza, a minha glória. Ou seja, se eu fiz na vida dele, eu posso fazer na sua. E o que acontece? Esses irmãos aqui, esse texto bíblico de Hebreus capítulo 11, né, fala aqui para nós, e fala para aqueles irmãos na época, vocês estão passando por grande pressão, né, vocês estão num momento de grande perseguição, mas olhem aqui a vida dessas pessoas, olhe o testemunho deles, olhe como eles foram fiéis em meio a essa grande tribulação, olhe para eles, né? Olhe para o testemunho deles, porque nós podemos olhar para os maus exemplos, nós podemos olhar para aqueles que desistiram, mas nós podemos olhar para aqueles que perseveraram, para aqueles que avançaram, né? Você pode olhar do ponto de vista natural da saúde, você pode olhar para aqueles que desistiram do exercício uma vez, mas que depois voltaram, perseveraram e conseguiram avançar. E você pode olhar aqui do ponto de vista espiritual, né? Nós poderíamos falar muitos exemplos que esses irmãos nos trazem, mas eu queria compartilhar aqui basicamente que eram homens, mulheres que tinham fraquezas, que tiveram falhas na sua vida, mas que não desistiram de terminar bem. Nós temos exemplo aqui que é considerado como, né, está na galeria dos heróis da fé, Raabe, que era uma prostituta. Então, assim, o que acontece? Quando você olha a vida dos homens e mulheres de Deus da Bíblia, você vai encontrar que eles tiveram falhas, que eles tiveram tropeços na sua vida. Então, nós tivemos tropeços esse ano. E tem uma coisa que está acontecendo comigo, especialmente na segunda-feira, né? Por exemplo, a gente praticar a fruta é um grande desafio. E eu considero muito importante, porque eu considero uma prática bíblica de uns aos outros. Mas é um desafio. E nós podemos, então, dizer o seguinte. Você sabe, irmãos, eu aprendi a avaliar muito e eu acho isso muito perigoso. Preste bem atenção nisso. É muito perigoso quando você acha que a tua vida sempre é mais difícil que a vida dos outros. Então, assim, o outro pratica, o outro está mais consagrado, o outro está andando mais em fidelidade, mas ele tem isso, mas ele tem aquilo. Mas uma das coisas que sempre acontecia conosco, quando nós tínhamos os irmãos que viviam o chamado tempo integral, né, os seminaristas, os pastores que recebiam salário, a nossa comunidade aqui, recebia um salário. Então, assim, eles fazem isso porque eles só ficam na obra, porque eles só estão na obra. Então, assim, é muito perigoso você achar que é a pessoa mais ocupada do mundo,
é porque eu tenho filho, porque eu não tenho... Você sempre vai encontrar uma nuvem de testemunha para dizer para você, ó, olha bem para essa pessoa. Grava bem isso. Você sempre vai encontrar. Nossa, quando eu olho o testemunho daquele... Como que é o nome? É Gabriel Guedes, né? Aquele irmão que canta lá no tecladinho, né? Rapaz, você já ouviu o testemunho do pai desse Gabriel Guedes? É um filme de terror. Na verdade, quando eu estava passando aí pelo auge da tribulação, eu estava na casa do André da Berna, eu peguei lá, eu ficava escutando mensagem, lendo livro, orando lá no pátio, lá na grama. Eu até falava, André, corta bem aí para mim andar num lugar assim bem, tudo cuidadinho, né? Aí o seguinte, eu fui assistir o testemunho desse homem, pelo amor de Deus, irmão, se eu achei que passei algum sofrimento, esse aí realmente sofreu. Rapaz, quando o homem se livrava de um problema, a coisa piorava. É muito pesado. Agora, claro, no momento que eu estou agora lá, eu falei, meu Deus, não quero passar por tudo isso. Eu já comecei a ficar imaginando, né, o cenário, será que depois dessa vai vir mais outro, vai vir mais outro? Meu coração tortuoso começou só a ver informação negativa. Mas o resultado final é o seguinte, ele sofreu muito, mas o Senhor foi com ele e ele deu a vitória para ele, uma vitória muito grande. Essa canção que nós cantamos semana passada, que eu pensei que o Anderson ia cantar hoje, mas de repente ele canta no final dos milagres, como que fala aquela do cérebro ali, demência, não fala sobre, tem uma parte ali que fala, deixa eu lembrar ali, eu sei que é o seguinte, né, tem certo tipo de doença que, vamos falar a verdade, nosso coração não acredita que tem algum tipo de solução. Fala a verdade, se você encontrar alguém numa cadeira de roda assim, ó, não, você acredita que Deus pode curar aquilo ali? Eu comecei a analisar com aquela música, né? Não, eu comecei a analisar. E era o que eu ia... Era o meu quadro, tá, irmãos? Eu simplesmente ia ficar assim, ó, sem poder falar e com o lado aqui paralisado. Esse era o cenário. Então é o seguinte, toma cuidado, você achar que a tua tribulação sempre é maior, o teu tempo sempre é mais concorrido. Os teus filhos são mais difíceis e os teus problemas sempre são maiores. E que o outro lá está servindo, está consagrado, está dedicando. Porque aqui é o seguinte, qual que é a ideia aqui do primeiro ponto? Tente de novo andar em maior fidelidade a Deus. Porque é isso que o texto está começando a nos dizer. Aqui, ó, nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunho de gente que foi fiel a Deus. Sabe por quê? A palavra fé ela é muito difícil de traduzir no português, mas a palavra fé significa fidelidade. Fé é mais do que você ter benefícios. Eu descobri fórmulas para ter benefícios. Fé significa que eu tenho disposição de, apesar de qualquer circunstância, ser fiel a Deus até o fim. E porque você olha aqui no cenário da fé deles aqui, Hebreus capítulo 11, se você ler na tua casa, você vai ver que o contexto não era muito bom, não. É gente que morreu por causa de Cristo, gente que passou perigo por causa de Cristo, mas eles foram fiéis. Então eu quero que você e eu venhamos tentar, mais uma vez, nesse ano que vai se iniciar, ser mais fiel a Deus. Ser mais fiel a Deus. Agora, se nós não vencemos esse desafio, achando que a nossa vida, sempre o nosso tempo preste bem atenção, quando você começar, eu não gosto muito, porque eu acho que tem gente que usou de forma pejorativa, até cansativa isso, né? Tipo assim, como se tudo fosse desculpa. Eu não acredito que tudo é desculpa, tem vezes que realmente não dá, mas você tome cuidado se não elevar isso muito, porque senão realmente você acaba entrando num nível que você só dá desculpa. E que você sempre tem os argumentos bem claros para você não estar servindo, para você não estar sendo fiel a Deus como deveria. E eu falo isso para mim. Aí eu fico pensando, irmãos, tem gente que pensa que lá na Indonésia, você sabe que um dos piores trânsitos do mundo é na Indonésia? Na capital da Indonésia? É pior do que São Paulo. Quando o Edilio vem para São Paulo e fala, nossa, que top esse trânsito. Por quê, irmãos? Porque ele tem um ponto de referência, que lá é mais difícil.
Aí você olha, vê o que lá é uma super capital desenvolvida. Então você fica pensando assim, quando esse irmão vem no Brasil e ele fala de como esses irmãos estão se dedicando um ao outro. Por um lado, né, tem um capetinho que sempre fala, Cleves, você está muito ocupado, você não tem, está muito ocupado, você tem, né? Por outro lado, eu fico lembrando, poxa, esses irmãos, numa cidade tão desafiadora, num contexto tão hostil para o Evangelho, esses irmãos estão sendo fiéis a Deus. Aí eu fico desafiado a pensar assim, se eu estou sendo muito ocupado, talvez eu estou sendo muito ocupado com o que eu não deveria. Ou talvez eu não sou tão ocupado quanto eu acho que sou. Comigo o pessoal sempre acha que eu sou o cara mais ocupado do mundo, assim, né? Alguns falam assim, ô irmão, por que não falou aquilo lá comigo e tal? Não, pastor, eu acho que o senhor é muito ocupado já. Nossa igreja é tão grande, né? Já observou? Você acha que é muito ocupado para orar? Você deve achar que para os outros acordar às 6:30 da manhã deve ser fácil ali, né? Show de bola. Você deve achar que o teu trabalho é o pior do mundo. Para os que estão orando é o mais fácil. Todo mundo acordou lá e ele acorda já pulando assim. Na verdade ela acorda pulando assim, falando eu queria acordar. E realmente parece que quando você marca para acordar, para orar, parece que a coisa é um pouquinho diferente. No outro dia, no sábado de manhã não tem oração, parece que... E quando você olha para a Bíblia, é uma coisa que esses irmãos não negociavam. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer para você, um dia nós vamos chegar diante de Deus. E talvez Deus não seja essa florzinha que você imagina que estão pintando aí fora. Até porque o amor está uma coisa totalmente deturpada. Então assim, tenho certeza que no dia que você... Ô Kleber, você aí? Você perseverou na oração? Ah não, mas eu tinha uma empresa, eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Vou te falar a história de alguns aqui que oravam. Irmãos, como que nós vamos dar, por exemplo, algum tipo de desculpa sobre congregar, sendo que tem irmãos que andam quilômetros, literalmente a pé para ir congregar? É interessante, né, que alguns irmãos me falam assim, o prédio aqui não é muito longe, porque os irmãos moram perto do Condor. Eu falei, perto do Condor é longe? Talvez assim você possa dizer, mas é porque o senhor mora aqui em cima. Realmente, para mim é mais perto que para quem mora no Condor, né? Mas tem os irmãos que vêm da Fazenda Rio Grande. É ou não é? Sempre tem alguém que nós temos que orar e falar, meu Deus, a coisa é... esse profeta aí é forte, mas ele está sendo discipulado. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então é o seguinte, pega referenciais na sua vida que vão te estimular a andar em fidelidade a Deus. Irmãos, eu estava lendo a biografia de George Miller, que é um dos irmãos que mais estimulam o Weinhard. Você vê, o Weinhard se estimulou, ele podia se estimular numa pessoa preguiçosa, ele podia se estimular num crente que não é fiel a Deus, mas ele foi se estimular para estabelecer o ministério dele em George Miller, que abriu vários orfanatos. E é interessante ouvir a história desse irmão, porque eu lembrei um pouco do que aconteceu conosco aí. Esse irmão, na época dele, olha como que era interessante, o salário do pastor era determinado pelo pagamento da cadeira que o membro pagava. Então, cada um tinha que pagar a cadeira que usava. É tipo uma locação, você está alocando esse banco aqui para ser dessa comunidade. Então, cada um pagava, aquele valor ia para o pastor. Então, o pessoal gostava de cobrar as cadeiras. Esse George Miller não falava, não. Aí ele foi assumir uma igreja, ele falou, eu não acho isso correto. Em vez de ele ficar revoltado, só criticando os outros pastores, sabe o que ele fez? Tirou o pagamento da cadeira.
Ou seja, ele, em vez de ficar só sendo um revoltadinho, ele foi lá e fez a diferença. Isso é muito interessante, né? Tem muita gente que é revoltadinho com o pai, revoltadinho com a igreja, revoltadinho com todo mundo, mas não faz a diferença. Eu pergunto para você, se você tivesse a oportunidade de ser o presidente da república, o que será que ia mudar? Que eu fico vendo muito político com discurso, mas na hora do vamos ver, quando ele tem a oportunidade de sentar lá, ele mantém os mesmos benefícios, ele não faz nada diferente, ele não abre mão de nada. Ou seja, era só um discurso. Então o nosso irmão Weinhard ali, que está fazendo uma grande obra, graças a Deus, ele foi se inspirar nesse homem de Deus, que lá na época foi uma inspiração para muitos. Então o que eu quero dizer contigo, com esse início de mensagem aqui, ou meio de mensagem, ou sei lá onde que nós estamos? Eu quero dizer o seguinte, irmãos, para o nosso bem, eu queria que entrasse no teu coração hoje. Eu estou falando para mim aqui principalmente, não estou falando para você. Nós estamos rodeados, mundo afora, de grande nuvem de testemunhas. Pessoas que nós podemos nos inspirar para nos levar a viver mais fidelidade a Deus. E que vão fazer com que a gente fique com vergonha das nossas desculpas. A irmã Celinha vem de lá. Hoje acho que ela vem de Uber hoje. Hoje veio chique, né? Hoje está rica. Deve ter recebido o 13º, né? Mas irmãos, muitas vezes ela vem de ônibus. O nosso peso pesado ali é forte. É ou não é? Como assim? Desculpe, né? Aqui nós somos uma comunidade pequena e todo mundo já sabe muito. Você já carregou um pouquinho do que a nossa irmã aí tem que carregar às vezes? De tribulação, de luta? E está aí fiel. Apesar que as 2 semanas ela faltou lá. Aleluia. Ou seja, rapaz, de vez em quando ela chora nos cantinhos ali com um com o outro, porque ela tem que chorar conosco, porque não é fácil. Mas normalmente você vê ela alegre. Hoje ela estava dando moral para a Bruna lá, que estava contando 50% de mentira para ela. Brincadeira. Então assim, irmãos, eu quero dizer para mim e para você, tente outra vez, nesse ano que se inicia, ser mais fiel a Deus. Como que você vai conseguir isso? Colocando a tua visão, cercando a tua visão, tendo como referenciais pessoas, essa grande nuvem de testemunho. Pessoas bíblicas, mas existem pessoas muito próximas a vocês que podem te inspirar. Todos nós aqui, para ser mais fiel a Deus, vamos ter que abrir mão de algumas coisas na parte profissional, financeira. Todos nós aqui vamos ter que reavaliar o nosso tempo, o nosso investimento de tempo. Todos nós vamos ter que reavaliar algumas coisas. Todos nós. Todos nós vamos ter que se sacrificar fisicamente. Todos nós. Todos nós já vivemos as nossas rafrutas, 2 ou 3 em nome de Jesus. Vamos ter que reavaliar algumas coisas. Não é simples para mudar essa cultura. Não é simples. Mas eu creio que Deus está nos chamando, né? Para entendermos o seguinte, que esses irmãos aqui, mesmo uma prostituta, pode terminar sendo considerado uma heroína na fé. Então, não importa ali o quanto você fracassou em algumas áreas. Eu normalmente costumo colocar lá para os facilitadores, irmãos, bom dia, segunda-feira, né? Vamos tentar essa semana de novo? É ou não é? Por quê? Porque se a gente avaliar, puxa, mais uma semana eu não falei de Jesus para ninguém. Mais uma semana eu me distraí, não consegui praticar com meus irmãos a minha rafrutinha lá, 10 minutinhos, 15 minutinhos, e não pratiquei o que a Bíblia diz de discipulado mútuo. Mas, está respirando ainda aí? No retiro de casais eu aprendi, né, com o pastor Hugo, que para você saber quando um homem quer ter intimidade com a sua esposa, é só colocar a mão no nariz, e se estiver respirando, é porque ele quer. Aleluia. Apesar que os homens hoje em dia estão devagar. Eles querem jogar videogame, assistir o Neymar, fazer qualquer outra coisa, né? Aleluia. Incendeia, Senhor, teu noivo, né? Aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Eu vou pular agora mais coisas que eu ia falar sobre eles, mas acho que já falei suficiente aqui. Amém? Então, você tem suas dificuldades? Você pode ter certeza que tem gente que tem mais e está sendo fiel a Deus. Deus tem pegado muito meu coração sobre a oração. Então, primeiro estímulo que eu quero te dar aqui: tente outra vez ser mais fiel a Deus. Tente outra vez ser mais fiel a Deus. Certamente a nossa irmã aí passa tribulações, mas tem gente que passa muito mais. Infinitamente, quem mora na China está passando muito mais tribulação. Então tome cuidado com que você ficar achando que a tua vida é muito mais difícil que a dos outros. Isso é um grande perigo para o nosso coração, isso é um grande perigo para a nossa fé cristã. Amém? Segunda coisa aqui, o texto diz: livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ou seja, eu quero estimular você aqui hoje, tente outra vez. Amém? Se livrar de coisas que te atrapalham. E aqui primeiro você vê que está meio separado. De tudo que nos atrapalha e do pecado. Porque nem tudo que nos atrapalha é necessariamente pecado. Nem tudo que nos atrapalha é necessariamente pecado. Por exemplo, você pode dizer que realmente trabalhar muito é pecado? Não dá para dizer, trabalhar muito é pecado. Não, mas pode nos atrapalhar. Pode nos atrapalhar, é ou não é? Por exemplo, os lazeres que nós gostamos, necessariamente é pecado? Não, mas pode nos atrapalhar. Eu realmente teve uma época que estava muito vidrado no UFC. Eu resolvi parar um pouco, porque eu achei que ela estava me atrapalhando. Não significa que eu me sinto em pecado quando assisto uma luta, mas estava tomando muito o meu coração. Então eu achei que aquilo não era legal. Então, talvez você já discerniu isso no passado, que tinha algumas coisas que não era necessariamente pecado, mas que tomou o teu coração numa medida que não poderia. Então você precisa agora, tente novamente se livrar disso aí. É ou não é? Tente novamente se livrar disso aí. O que tem atrapalhado a sua vida? Você ser mais fiel a Deus. Tira fora. Reavalia, mas eu estou desafiando você a reavaliar. Parar para pensar e reavaliar. Reavaliar. Quem sabe uma amizade ali que não está legal. Passou do ponto que deveria ser. Passou do ponto. Você tem que reavaliar. Um certo relacionamento. Alguma coisa que não está legal. Você precisa reavaliar. Amém? Livra-nos de tudo, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Irmãos, uma coisa que não brinque com o pecado. Ok? Vai se livrando dele rápido. Nós já vimos na nossa própria comunidade gente que brincou com o pecado. Nós falamos isso com muita tristeza e compaixão. Nós temos gente que já foi obreiro, que hoje é morador de rua. Não precisa ir longe, nós não precisamos falar de outra igreja, na nossa. Nós já tivemos família firme, que hoje não são nem mais família. Aqui, nós já tivemos tantos jovens que ouviram tanta palavra, tanto ensino, tanta coisa. Nós já aconselhamos tanto que fizeram tudo ao contrário e se deram muito mal. E depois de anos, a gente reencontra com essas pessoas, mas infelizmente tem certas coisas que não se pode resolver. Nós temos alguns que perderam a sua própria vida. Não muitos. Mas já dá para dizer até que alguns, que é mais de um. É triste, ninguém fala com alegria isso.
Nós tivemos gente que perdeu a sua própria vida por causa do pecado. Nem sempre, irmãos, eu não acredito que todas as pessoas morrem na hora certa, que Deus pré-estabeleceu. Tem gente que realmente não morre. Se eu sair agora ali na BR e pular na frente de um caminhão, você pode dizer assim, puxa, o Cleberson morreu na hora que era para morrer. Claro que não. Eu fui lá e me matei. Quando nós estamos se envolvendo com o pecado, nós estamos realmente provocando algumas coisas na nossa vida que não é o plano de Deus. Para de ficar brincando com o pecado na internet. Para. Aonde que essas mulheres solteiras tiraram que pode se envolver com um homem ímpio e vice-versa? Por isso que não adianta, né, ficar pedindo para mim, você não vai dar parabéns? Não, eu arrumei o bofe. Não vou dar parabéns não. Não vou dar parabéns não. Eu não conheço, não vou dar parabéns. Por que eu vou dar parabéns? Se eu não conheço. Quando a Irene começou a relacionar com o Osmar, eu já fiquei até meio desconfiado. Estou até hoje, brincadeira. Estou até hoje, brincadeira. Ou seja, eu não sabia quem que ele era, o que ele ia vir contribuir. O Leandro, cara. O Leandro, então, eu vi triste, meu Deus do céu. Furada. Não sabia se era crente, era cheio de espírito, profetizava. Não sabia nada. Graças a Deus, deu certo. Eu acho que ela correu um pouco de risco, mas Deus foi bom com ela. Amém? Né? Graças a Deus pela vida do Leandro hoje. Hoje nós podemos falar graças a Deus. Pelo Osmar. Mas não podia falar, não sabia direito. Eu só falei, avalia bem. É bom estar casado com a pessoa certa. É péssimo estar casado com a pessoa errada. É péssimo. Né? Uma pessoa que você não confia no caráter, tem que amarrar a mulher em casa, não sabe o que vai fazer quando você vai trabalhar. Amarra essa mulher aí. Imagine, você não tem habilidade, homens que não têm habilidade. É terrível. Então, irmãos, não brinquem com o pecado. As coisas começam pequenas. Existem pessoas que estão destruídas por causa da pornografia. Ela se torna tão terrível quanto o crack. A pornografia ela destrói completamente uma vida e uma família. Não brinca com a pornografia, não brinca com o pecado, não brinca com nenhum tipo de pecado. Por isso que a Bíblia diz para nós vigiarmos, para nós mantermos a vida em vigilância, em oração. Tem que vigiar. Tem gente que é muito autoconfiante, sai dando carona para qualquer mulher que sai dando carona para qualquer homem, ou pegando carona. Tem que vigiar. E vigia também no teu casamento, não seja bobo e não seja bobo. Uma coisa é desconfiado, que tem ciúme de tudo, outra coisa é teu esposo está lá dando carona para todo mundo e você, não, isso aí é benção. Se não fosse benção, você não precisava se preocupar, mas porque a benção tem que se preocupar. Tem que vigiar sim, tem que vigiar. Amém? Quem ama, cuida. Amém? Ama, cuida. Você é muito desconfiado. Não, simplesmente tem algumas coisas que nós temos que vigiar sim. Vigiar. É ou não é? Então, não brinca com o pecado. Eu quero dizer para você, se você em alguma área se sente esse ano enfraquecido, eu quero dizer para você, tente outra vez, meu irmão. Tente outra vez, minha irmã. Em nome de Jesus. Andar em vitória nessa área. Andar em mais santificação. Que em 2023 você seja alguém mais santificado. Mais santificado. Que os teus pensamentos, que os teus olhares, que as tuas ações estejam mais santificados. Em nome de Jesus. E o diabo sempre vem com aquela conversinha. Já viu quem traz sempre tem um argumento? Que eu era muito carente, que você não comparecia. Não. Nós fizemos isso pela nossa infidelidade nossa. Nunca coloca a culpa no outro. Nunca coloca a culpa no outro. Foi você lá que não vigiou, não abriu o coração, não foi transparente, não cuidou do casamento.
Não joga a culpa para o outro, porque o que mais o pecado gosta é de desculpa. Ele já vai trabalhando a tua mentalidade assim, ó. Deixa eu falar para você, pessoa carente demais, o problema nunca está no outro, tá? Que você está com expectativa de que só Deus pode suprir. Vai orar. Fica aqui os crentes bem, vai orar. Não, porque a gente sempre acha que tem razão. Ah, porque eu sou carente, meu marido não dá atenção, porque minha mulher não me dá atenção. Não. Realmente, irmãos, a nossa carência só pode ser resolvida em Cristo. Amém? Vai desfrutar do amor de Deus, em nome de Jesus. Então não brinque com o pecado. Qual que é o estímulo aqui de Deus hoje, para nós? Tente de novo se livrar de qualquer coisa que te atrapalha, em especial do pecado. Amém? E o texto aqui, estamos indo para o final. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Corramos com perseverança. Perseverança é uma coisa muito importante. Amém? Agora, tem gente, irmãos, que usa a perseverança de forma negativa. Porque tem certas coisas que nós não temos que perseverar. Amém? Tem certas coisas que nós temos que largar, como nós acabamos de falar. Aqui está falando, e corramos com perseverança. Está falando aqui da corrida que nos está proposta. Nós temos que ser perseverante na fidelidade a Deus, na fidelidade ao propósito de Deus. E tem coisas que nós temos que abandonar. Tem gente perseverando o que não deveria perseverar e abandonando o que não deveria abandonar. Amém? E existem, irmãos, várias coisas que nós devemos perseverar. A Bíblia fala muito sobre perseverança. Amém? Perseverança. Apocalipse 14:2 diz: aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem os mandamentos de Deus. Nós temos que perseverar em quem? Em obedecer a Deus e ser fiel a Jesus. É isso que nós temos que perseverar. Não importa se o pastor não visitou, se fulano não foi fiel. Nosso chamado aqui, no fundo, cada um vai responder a Deus, individualmente. Se o outro não for fiel, é responsabilidade dele. Se você está sendo fiel, é responsabilidade sua. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então está dizendo o seguinte, que nós precisamos permanecer firmes na hora da tribulação. Firmes. Irmãos, ser fiel a Deus quando está tudo bem é fácil. Ser fiel a Deus quando as coisas não estão bem, que aí que é a coisa, por isso que exige perseverança. Quando a coisa tem dificuldade, obstáculos, eu preciso ser perseverante. Amém? Olha o texto bíblico fala aqui em Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Ou seja, perseverar em fazer o bem. Continua fazendo o bem. Persevera em fazer o bem. Todos nós temos que perseverar nisso. Amém? Fazer o bem. Ser fiel. Irmãos, eu aprendi uma coisa. Para a gente não desistir, nós precisamos o seguinte: nos cercar de grande nuvem de testemunha que realmente nos inspiram. Normalmente a gente está sendo um pouquinho fiel a Deus, a gente já começa a criticar os outros. E a gente começa a achar que nós somos fantásticos, o que nós fazemos é fantástico. É que nós esquecemos que tem gente fazendo coisa muito mais poderosa em Deus. Nós devemos nos inspirarmos e inspirar a outros. E não usar outros que não estão sendo fiéis para nos desanimar, ou para fazer nós sermos infiéis. Meu irmão, se ninguém quiser vir limpar o prédio, amém, vamos tocando aí. Mas tem gente que vem. Sempre aparece um ou outro. Está lá, o convite é colocado. Amém? Você pode, às vezes você não conseguiu vir mesmo, amém? Eu estou aqui falando de algo que você agora julgue o seu coração em Deus. É você com Deus agora. Mas talvez você poderia ter vindo. Se fingiu de louco para andar de ambulância. Mas o outro irmão poderia dizer, no grupo só colocou um que vai, eu também não vou, o fulano lá nunca vai.
E daí que o fulano não vai? Você vai ser fiel a Deus? Você vai continuar sendo fiel a Deus? E também na comunidade existem diferentes dons. Não significa que você não pode ter o dom de passar o rodo. Passar o rodo aqui no prédio, não nos outros. Claro, você não tem o tempo mesmo. Não, pode mandar uma oferta. Nós contratamos alguém. Fica tranquilo. Depois nós pegamos até a tua imagem e tiramos tua foto aqui. Ó. Essa aqui foi o patrocinador. Mas o que muitas vezes faz? Nós desanimamos pela infidelidade do outro. Não, nós temos que continuar fiel. É com perseverança. Amém? Que esse ano que vai começar, você seja mais fiel do que esse ano que está terminando. E não menos. Mais fiel. Em nome de Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. É prosseguir, é perseverar, é avançar. Em nome de Jesus. Infelizmente, muitos têm retrocedido. Nós não podemos retroceder. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O Alexandre falou aqui muito, irmãos. Existe um galardão que está sendo preparado para os fiéis. Para os fiéis. Amém? Eu podia falar de várias coisas, mas eu quero ler esse texto aqui. Romanos 12, 12. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Fala para o teu vizinho, persevera na oração. Perseverar na oração. Persevera, persevera. Significa que tem alguns que vão começar e vão parar. Mas Deus está nos chamando o quê? Para perseverar. Persevera. Persevera. Eu não digo que quem só ora que entra às 6:30 lá. Tem gente que não pode realmente entrar às 6:30. Mas você que pode, deveria entrar lá. Você pode, deveria entrar lá. Agora, a partir de agora, vamos se ajudar como família. Quando você falar assim, ô fulano, você devia perseverar na oração. Ela falava assim, mas a minha vida é muito difícil. A grande nuvem de testemunha. Amém? Vamos perseverar. Vamos perseverar. Em nome de Jesus. Deus tem me chamado muito. A nossa vida vai facilitar muito se a gente orar e parar de querer as coisas na força do braço. Está lá Pedro que nos ensina, que era um pescador experiente, não pegou nada. Mas quando ele se encontrou com Jesus e sobre a palavra dele lançou a rede, pegou o que ele não pegou a noite inteira. A nossa vida é facilitada quando nós confiamos em Deus em oração. Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro. E nunca deixe de onde a sua oração já foi. Amém? Para todos nós, aqui é difícil orar. Para todo cristão é difícil orar. Não pense que é só para você que é difícil orar. É para todos. Amém? Se você sair com alguma coisa aqui de hoje, só sai isso. A minha vida não é mais difícil que a dos outros. Para todo mundo é difícil orar. Para todo mundo é difícil dar um tempo para fazer uma rafruta. Para todo mundo aqui, irmão. Porque também nós estamos mexendo com coisa espiritual. Com coisa espiritual tem resistência, sim. Eu não sou aqueles que supervalorizam o capeta. E tudo é o capeta, e o capeta, e o capeta. Tem gente que não é fã do capeta. Mas sim, existe oposição espiritual. E nós precisamos perseverar. Amém? Então, para de perseverar em coisa ruim e persevere em coisa boa, em nome de Jesus. E por fim, tendo os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhos em Jesus. Todo corredor, irmãos, que tem como objetivo, e como meta, chegar no final da corrida, ele não pode se distrair com a multidão e com os demais competidores. Ele precisa fixar os olhos no objetivo.
Amém? O verbo olhar aqui significa desviar os olhos de todas as outras coisas, a fim de olhar para a única coisa que importa, que é Jesus. A gente fica olhando muito para o diagnóstico médico, a gente olha muito para a adversidade, a gente olha muito para as nossas desculpas e a gente olha pouco para Jesus. Irmãos, eu tenho uma experiência muito boa com Jesus quando eu olho para a natureza assim, ó. Você já parou para olhar tudo como é organizado as coisas, a criação? E aí você vai olhar para o seu problema e você vai falar, nossa, isso aqui não é nada. Como que o Deus que criou tudo isso, tão organizado, tão poderoso, não pode resolver esse probleminha aqui? Só que nós costumamos, né? O texto lá dos evangelhos que diz, fale ao monte, né? Diz, se nós falarmos ao monte, ergue-te, lança-te no mar e tal, não duvidarmos. A gente gosta mais de falar do monte do que falar ao monte. É porque eu estou com esse problema. Puxa vida. Então agora o que nós estamos murmurando no final do ano, depois que o nosso candidato não ganhou, enfraqueceu o nosso Deus enfraqueceu. O Brasil é do Senhor, declaramos a tua vontade, declaramos que o Senhor está no controle. Aí o Alexandre de Moraes teve o poder de interromper o que Deus ia fazer. Deus foi surpreendido pelo Alexandre de Moraes. Deus só deve estar analisando e falando, puxa vida, como vocês são bobos. E porque pessoal, se preparem. Se prepare, 2023, não sei não. Irmãos, ele pode ficar falando isso aí, só ficando falando 2023, 2023 vai ser. Naturalmente a gente já sabe que quem assumiu é campeão de fazer aquilo que o Nenezinho gosta de fazer. Mas isso não vai resolver a nossa vida ficar profetizando e declarando isso. O que nós temos que pensar? Senhor, no meio desse caos, manifesta a tua glória na minha casa. Senhor, uns confiam no governo, outros confiam no judiciário, Senhor, mas eu confio no Senhor. O Senhor que está na frente, Pai. Que seja 2023 para a tua glória o ano que eu mais avance. É isso que nós temos que crer, é isso que nós temos que colocar o nosso coração. Mas nós só vamos conseguir colocar o nosso coração nisso se nós ficar olhando para Jesus e contemplando Jesus. Tendo Jesus como nosso modelo, como nossa inspiração, como nosso tudo. E sabe qual que é o resultado final? Fala o seguinte: para que vocês não se cansem e nem desanimem. Só tem uma forma de não cansar e não desanimar, se nós ficarmos com os nossos olhos colocados completamente em Jesus. Em Jesus. Amém? Eu quero desafiar eu e você aqui, em 2023, sermos mais fiéis a Deus. Mas uma coisa aqui está interligada na outra. Não tem como ser mais fiel a Deus se não olhar mais para Jesus. Porque não é na nossa força. É na força dEle. É na força dEle.